Diz assim: disse Josué também ao povo, Josué 3,5: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. Diga comigo: santificai-vos, porque amanhã, diga para o irmão, é amanhã. Ou seja, já existe a data da tua vitória, viu? Amanhã, diga, fará o Senhor maravilhas no meio de vós. Então, março nós estamos declarando como o mês da santificação. E nós vamos falar um pouco sobre isso nesta manhã, amém? Tomem assento, queridos. Glória a Deus. Tenha muda aí a tela para aqui de março. Eu acredito que existem 3 coisas que podem impedir a manifestação de Deus, o agir de Deus em nosso meio. A primeira delas, é claro, a sua vontade. A vontade de Deus, ela é soberana. Nada pode ir de encontro a ela. Segundo, a fé. Sem fé é impossível agradar a Deus, né? E por último, a santificação. Porque existem coisas que Deus quer fazer, que exige de nós um posicionamento, um alinhamento ao coração dele, à essência dele. Deus, ele é santo. E quando a gente diz que Deus é santo, nós estamos falando da sua essência, de como ele é, do que ele é feito, a sua essência, a essência de Deus. E essa essência, ela não se mistura. A palavra santo significa separado, santificação, se separar. E essa palavra, ela não quer dizer que não se mistura. É como o óleo que não se mistura com a água. A essência de um e do outro são incompatíveis. Então, quando a Bíblia vai falar de santificação, a primeira imagem que a gente precisa entender é sobre isso, sobre essa questão do não misturar, ou do se condicionar ao ambiente que está vindo, aquilo que está por acontecer, vamos dizer assim. No texto que nós lemos, a santificação, ela é cerimonial. E o que é que... Você leu o texto aí, Josué está mandando santificar. O que foi que eles fizeram? A gente pergunta, sim, santificar, foi o que foi feito ali. Eles tomaram banho e lavaram as roupas. Se vestiram de novo, limpos e com as roupas lavadas. Era uma santificação cerimonial. Mas mesmo sendo uma santificação cerimonial, esse ato já apontava para a disposição. Diga comigo, a disposição. Isso aqui é uma das palavras-chave de hoje aqui. A disposição do coração das pessoas em agradar a Deus, fazendo a sua vontade. Então, era só um banho que tinha que tomar. Tinha que tomar banho e lavar as roupas. Era isso que Josué estava mandando eles fazerem. Mas isso já dizia muito. E isso já aponta para uma disposição em agradar a Deus. Porque nós precisamos entender que esta santificação é uma figura daquilo que iria acontecer de forma real no Novo Testamento por meio de Cristo Jesus em nós. E a gente vai falar um pouco sobre isso. A gente pode ver de uma forma mais clara em alguns momentos na Bíblia sobre isso, no Antigo Testamento, o encontro de Moisés na sarça. A Bíblia vai dizer que Moisés tinha saído fugido do Egito, estava cuidando das ovelhas do sogro Jetro, ali na cordilheira, ali no monte, em Horebe. E de repente ele vê um arbusto pegando fogo. E ele percebeu que as folhas não se consumiam. A coisa não queimava, não se consumia. E aquilo atiçou a atenção dele. Quando ele se volta para lá, ele diz assim, ele ouve a voz de Deus, diz assim: Moisés, não te chegues para cá.
tira a sandália dos teus pés, porque o lugar em que você está é uma terra santa. Deus, ao se revelar para o homem ali, Ele mostra, a primeira coisa que Ele mostra é a sua essência. Primeiro, o poder dEle, é claro, que atraiu, mas ao se aproximar, é a essência que é revelada. E isso se repete também quando Deus se encontra com Josué. Lá no capítulo 6, se não me engano, 5 de Josué. Deus, de uma forma teofônica, agora aparece como um soldado, como capitão dos exércitos, que muitos dizem que é Cristo ali. E ele fala a mesma coisa: tire as sandálias dos pés, porque você está em um lugar santo. Qual é a mensagem aqui? A mensagem era que Deus queria que ele entendesse que aquele lugar é um lugar onde a essência dele estava. E que ele não vai negociar a sua essência. Ele não pode deixar de ser quem ele é. Ele não pode deixar de ser santo. Então toda a imundícia, tudo aquilo que vinha do mundo, do Egito, não podia entrar ali. Então ele tinha que tirar as sandálias. O ato também de tirar as sandálias aponta para algo na época que apenas os escravos andavam descalços, né? Apenas os escravos andavam descalços. Então também é uma prefiguração de que Deus está dizendo assim: eu sou o Senhor, você é servo. Eu estabeleço as coisas e você ouve. Traz a ideia de temor aqui. Mas uma das coisas que essa mensagem traz é a questão do acesso. Diga comigo, acesso. Diga comigo, a santificação nos dá acesso a Deus. Nos dá acesso. Quando a Bíblia vai falar sobre quando Deus resolve descer no Monte Sinai, a Bíblia vai falar que Deus diz assim: olha, daqui a 3 dias eu vou descer no Monte Sinai, eu vou me revelar para o povo, mas o povo vai ter que se santificar nesses 3 dias. O que Deus exigiu, está lá no texto: que eles tomassem banho, que eles vestissem vestes novas e que eles não tivessem relações íntimas. Porque Deus diz assim: se eles não se santificarem e eu descer, todos perecerão. Porque a essência de Deus estabelece o lugar. Ela estabelece, aleluia, a postura que você tem que ter no lugar. Vocês já tentaram entrar aqui em um fórum, em uma audiência de um juiz de bermuda e camiseta? Você consegue entrar? Não consegue. Por quê? Porque o lugar, a essência do lugar, ele estabelece um padrão. Quem me entende aqui? Ali, o padrão é aquele. Você não consegue entrar. Não tem como você entrar. Ninguém vai deixar você entrar. Existe um padrão. Na parábola da grande ceia, a gente percebe isso também. Que as pessoas foram expulsas da parábola, lá da grande ceia, porque não estavam vestidas a caráter. O que eu quero que você entenda é que a santificação nos dá acessos privilegiados a Deus. Acesso. Então Deus estava dizendo: olha, santificai-vos, diga comigo, porque amanhã fará o Senhor maravilhas. Deus está dizendo assim: eu vou descer ali. E vocês têm que estar a caráter. A minha essência vai se manifestar no meio de vocês. E vocês precisam se preparar para isso, senão vocês perecerão. Vocês não terão acesso. Então nós estamos diante de um texto que fala sobre isso, mas existem 2 significados principais para a santificação na Bíblia. O primeiro significado é posição. Diga comigo, posicionamento. A santificação como posicionamento. E o segundo é a santificação como processo. A santificação como posicionamento
E a gente confunde isso no Novo Testamento, porque no Novo Testamento usa-se as duas palavras, não deveria ser assim, mas traduziram assim. Usa-se as duas palavras para falar da mesma coisa. E é o contexto que define se está se falando da santificação por posicionamento ou por processo. E o que é a santificação por posicionamento? Eu vou explicar. Imagine, Paulo aqui comprou o baixo. E ele diz assim: Senhor, esse baixo aqui é para louvar o Senhor. Ele não vai poder ser usado para tocar nenhuma outra música que não seja de adoração a Deus. Ele acabou de santificar o baixo. O baixo não pode ser mais usado para nada. Ele foi santificado. Imagine você chega em como o cálice aqui que a gente usa, esse cálice ele só é usado para ceia. Aquele ali. Você não vai ver chegar aqui numa celebração nossa, em uma festa, e vai encontrar o cálice ali e eu bebendo. Ele foi comprado para isso. Foi isso que Jesus fez com você. Ele te comprou. E disse assim: a partir de hoje, você vai ser usado para isso apenas. Você imagina você chegar em uma loja, as mulheres encontrar lá um objeto, vamos dizer assim, uma caneca mesmo, um copo. E você diz assim: meu Deus, que coisa linda. Eu vou comprar, mas eu não posso levar agora, eu estou indo para o trabalho. E não vai caber na bolsa aqui. E aí você chega para o vendedor e diz: olha, eu vou comprar aqui, mas você deixa aí reservado. Já é meu. Aí o vendedor pega, disse assim: toma aqui, paguei. Aí ele pega, põe aí o nome vendido. Aí você chega ali, aí põe, aí chega uma outra pessoa, olha, acha bonito, só tinha aquele. Ele diz: não, já lá, está vendido. Ninguém pode tocar mais. Quem está entendendo aqui? Jesus te comprou com o sangue dele. E colocou lá: vendido. É exclusivo. Quando eu voltar, ninguém pega. Quem entende aqui? Quando eu voltar, eu vou levar comigo para casa. Foi isso que Jesus fez. Quem aqui em casa tem uma caneca que ninguém pode pegar? Se pegar é problema. Se você viu seu filho, sua esposa ou seu esposo bebendo naquela caneca, parece que o mundo desabou ali, meu irmão. É problema puro. Tem gente que é assim, minha caneca, mas meu pai só tinha essas limpas, nada. Essa é a minha caneca, pode tirar. Tire, pode voltar. Bote lá. Você é a caneca de Jesus. E por que é que você está querendo que os outros tomem coisa no lugar dele? Quer que outras bocas estejam aí experimentando, usando você? Quem está me entendendo aqui? Foi isso que Deus fez. Deus te separou. E isso é santificação posicional. E a gente vai ver isso num texto muito forte, aqui em João 17:14. Onde Jesus deixa isso claro. Ele vai dizer assim, João 17:14: deles a tua palavra, e o mundo os odiou, porque não são do mundo. Ó, a caneca que compraram e deixaram lá, está lá, mas que eu não peço que eu tire do mundo, mas que eu os livre do mal. Não são do mundo, como do mundo não sou. Santifica-os na tua verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviastes ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E por eles Como é que Jesus vai se santificar se ele já é santo? Então, que santificação é essa? É a santificação posicional. Jesus está dizendo assim: eu vou me reservar para cumprir a missão, que é a redenção da humanidade. Eu vou me santificar para isso. Eu vou me doar para isso. A minha vida vai ser para chegar até a cruz. E eu vou,
renunciar tudo que vai impedir isso, porque eu vim para isso. E eu vou me santificar, eu vou me separar para chegar até a cruz, para que por minha santificação, para que também eles sejam santificados. Então, quando Jesus morreu, Ele santificou todo um povo. Ele reservou todos aqueles que a partir daquele momento aceitassem a Ele como Salvador. Seriam posicionados, separados para a glória dEle, para o uso exclusivo dEle. É por isso, meu lindo, que você não pode sair aí fazendo o que você quiser. Não, eu vou ali, vou fazer coisa. Deus entende, porque Deus sabe. Não é questão de Deus entende, é uma coisa muito mais profunda do que simplesmente Deus entende. É simplesmente que Deus te pegou e disse assim: você é minha. Não, você não está entendendo. Você é meu agora. Ninguém pode mais usar você. Você não pode estar mais em qualquer lugar, porque você é meu. Ele te pegou, Ele te comprou, Ele colocou um selo em você, para que todo mundo, os inimigos, Satanás, os demônios, quando olhem, ali tem dono, viu? Ali tem dono, ali tem dono. Quem está me entendendo aqui? Ali tem dono. Não pode pegar, não pode tocar. É vaso, santificado. Então, você não pode simplesmente dizer assim: não, mas eu vou fazer tal coisa. Você, não cabe mais. Você não entendeu. Você é o cálice que só pode estar ali. Imagine se a mesa essas toalhas aqui, elas só são usadas na ceia. Essa daqui, esse forro aqui, você só vai encontrar aqui. Você vai ter algumas festas aqui, alguma coisa, algum jantar. Você nunca vai ver uma toalha dessa aqui, porque ela foi comprada para isso. Agora, se a toalha disser assim: não, eu quero participar de uma eu estou cansado de ficar sem toalha da ceia, eu quero ir para uma balada, uma toalha de balada, ficar lá no meio dos bar, colocar cerveja em cima de mim, eu estou precisando disso. Aí o dono disse: sim, toalha, mas eu te comprei, foi para isso aqui. Então, quando eu te comprei para isso. Você agora está preservada, você está santificada. Quem me entende aqui? Então, quando a gente entende a santificação posicional, a gente vai entender a santificação, um processo. Porque a santificação posicional é você pegar esse copo aqui e você dizer assim: não, esse copo aqui só pode ser usado no púlpito. Não vai poder ser usado em lugar nenhum outro. Então, ele é dedicado a isso. Foi isso que Deus fez com você. Ele foi lá, Ele te comprou e Ele te tirou. Ele te posicionou. Ele te separou para uso exclusivo dEle. Olhe para o irmão e diga assim: você é dEle. Imagine você comprar um carro. Chega lá na loja, comprou o carro. Diz assim: olha, eu vou buscar o carro, eu venho buscar segunda-feira. Chegou lá, deu tudo certo. Olha, eu venho buscar o meu carro na sexta. Deixa tudo aí, tudo certinho. E aí você está lá na cidade, de vez em quando, aí você olha para o lado, passa o bonito com o seu carro. Você vai dizer assim: não, pai, não pode não, aquele ali é meu carro. Alguém está usando o carro, passando ainda dando cavalo de pau. Imagine você, o cara dando cavalo de pau, direção perigosa. Mas é isso que, infelizmente, alguns estão fazendo. E Jesus está olhando: você é meu, você não pode fazer mais isso não. Eu não te chamei para isso. Eu não te comprei para isso. Eu não te posicionei para isso. Quem me entende aqui o que é santificação? Então a santificação posicional fala sobre isso. Então a gente vai ver isso agora em 1 Coríntios 1, 2. Paulo vai falar sobre isso de uma forma clara, tremenda, simples. 1 Coríntios 1, 12, ele vai dizer assim: a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus. Ou seja, ele está dizendo assim: essa igreja aí é santificada. Isso está falando de que está todo mundo andando corretamente? Não. Está falando da santificação posicional. Tipo assim, vocês foram separados para Deus. A vida de vocês agora pertence a Ele. É isso que essa palavra está falando. Santificados, chamados santos. Vocês entendem?
É por isso que a gente encontra essas declarações no Novo Testamento. Porque quando a gente encontra essas declarações, Paulo está dizendo assim: olhe, vocês pertencem a Jesus, viu? Não se esqueçam. É isso aqui, Paulo está mandando em direto aqui, né? 1 Coríntios, você sabe que a bronca estava séria lá, né? Quem conhece a carta. Então Paulo está dizendo assim: vocês foram santificados. Está dizendo assim: vocês foram separados, viu? Para uso do Senhor. E depois ele vai desenrolar aí, né? Muitas repreensões, chamar a atenção de muitas coisas que estavam erradas. Não é isso? De muitas pessoas que estavam se desviando, né, da doutrina. Mas Paulo não deixou de chamá-los santificados. Então o que é isso? Aí você vai entender a santificação, o processo. Primeiro, Deus pega você como este copo e Ele te posiciona. Ele diz assim: você é meu. E depois que isso acontece, Deus agora vai limpar o interior do copo. Deus agora vai dizer assim: agora eu vou derramar a minha essência em você. Quem está me entendendo aqui? E para Deus fazer isso, Deus primeiro limpa. Então ninguém vai ser purificado sem receber o Espírito Santo. Porque a obra da purificação ou da santificação como processo, ela é operada pelo Espírito, não é por você. Mas tem que haver dentro de você uma disposição do coração em ser purificado pelo Senhor. Quem me entende aqui? Então, quando a gente entende isso, a gente começa a perceber qual é a chamada de Deus. Quando eu estava orando, buscando a Deus o tema do mês de março, esse mês é um mês para você refletir. Esse mês vai ser um mês que Deus vai te dar acessos. Alguns entenderam aqui. Porque Deus vai te chamar para alinhar o teu coração. Dia 13 de março começa o jejum da travessia. A gente vai até o dia 8 ou 9 de abril, que é a quinta-feira santa. E é um mês de reflexão. E Deus falou comigo, disse assim: ó, diga ao meu povo, nós estamos aqui debaixo dessa palavra profética, o ano da travessia. Diga ao meu povo que a postura deles nesse mês vai determinar o que vai acontecer nesse ano para eles. É se você vai ou não fazer a travessia. Se vai ser ou não um ano de travessia para você. Sabe? Então Deus está nos chamando para nos dar acessos. Deus está dizendo assim: santificai-vos hoje, porque amanhã o Senhor, eu farei maravilhas no meio de vocês. Deus está dizendo: se prepare para que eu me manifeste. Se alinhe o seu coração ao meu, aleluia, para que a minha glória venha sobre a tua vida e eu promova grandes coisas e eu transforme a tua vida. Então, não se pode confundir isso com a graça de Deus. Como muitas pessoas, não, mas Deus perdoa, Deus entende, é a graça de Deus. Sim, irmãos, amém, amém. Mas a consciência que a gente precisa ter aqui é que Ele já nos posicionou. E a partir do momento que Ele te posiciona, você tem que estar agora a caráter. Você tem que, quem está me entendendo aqui? Você tem que se preparar, estar à altura do seu chamado. E o estar à altura do chamado é permitir que o Espírito Santo purifique a sua alma, alinhe o seu coração. Quem me entende aqui? Aleluia. Então Deus, eu vou ler 1 Tessalonicenses 4, 2, que esse texto para mim é um... Se você me fala, pastor, como é que eu entendo santificação, processo? Nesse texto aqui, ele é forte. Põe aí 1 Tessalonicenses 4, 2. Eu vou ler até com vocês aqui. Porque vós bem sabeis que mandamentos vos temos dado pelo Senhor Jesus. Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da paraíso. O que é fornicação? Fornicação, existe a espiritual e existe a carnal. A carnal é você adorar outros deuses. A espiritual é você adorar outros deuses. A carnal é você ter vários relacionamentos que não sejam do casamento. Ou seja, tudo significa que não existe um apenas.
Existe mais de um. Diga comigo, existe mais de um. Quem está me entendendo aqui? Então, todas as vezes que você perceber santificação e fornicação, porque santificar é separado para uma coisa. Fornicar é muita coisa. Muda, vai lá. O 4. Que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra. Ele está falando agora do interno. Porque, vamos lá? Eu sei. Não na paixão da consciência, como os gentios que não conhecem a Deus. Os desejos. Vamos lá? Ninguém oprime ou engane. Não, até aí. Então quando você vê essa não, vai lá. Bota aí, ninguém oprima ou engane a seu irmão em negócio algum, porque o Senhor é vingador de todas estas coisas, como também antes vos dissemos e testificamos. Porque não nos chamou Deus para a imundícia. Diga comigo, imundícia. Para aí. O que é imundícia? Vamos voltar para a analogia do copo. Se uma pessoa pegar um copo e aí, toma aqui no mesmo copo, depois o outro vai e bebe no mesmo copo. Depois o outro copo. É uma E por que às vezes você fica deixando os outros beberem no seu copo? É só Jesus tem que beber aí. Quem está me entendendo aqui? Entendeu agora? Então, quando ele está falando de imundícia, ele está falando de o antônimo de santificação. Muita gente, muitos ambientes que não são alinhados com o ambiente que Deus te chamou. Porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. Nós estamos falando da santificação agora interna, como um processo. Então, Deus, Ele está o tempo todo nos alertando, nos chamando. Por quê? Por causa da santificação posicional. Porque Ele já te separou. Ele já te convidou para a festa. Só alguns entenderam. Irmão, vai ter uma grande festa. Jesus disse isso lá. A festa da grande ceia. Vai ter uma grande festa. E você já está com o nome ali, ó. Quem recebe aqui? Só que para entrar na festa tem que entrar a caráter. Black tie. Tem que estar, diga comigo, tem que estar caráter. E o estar caráter é justamente esse processo de purificar-se. E aí a gente volta aqui, mais uma vez, a grande ceia, falando de roupas. Que aqui também está falando de roupa. Porque é uma ideia de pureza externa, né? Uma ideia externa de pureza. Para refletir a pureza internamente. Quem me entende aqui? Então Deus, Ele está dizendo assim, eu quero te dar acessos. Eu quero me revelar. Quem entende aqui? Eu quero produzir, eu quero operar maravilhas na vida de vocês. Mas vocês precisam se preparar para isso. Para que eu te dê acesso. Meu Deus. E aí eu vou já para o encerramento, Romanos 6,17. Diz assim, mas graças a Deus. Não, esse versículo aqui, irmão. Esse aqui é muito forte. Olha só, eu vou ler aqui, bota aqui, Romanos 6,17. Esse eu quero ler com vocês aqui na tela, ó. Mas graças a Deus que tendo sido servos do pecado, obedeceste, diga comigo, de coração. Ó, pare aí. Olhem para cá. Ele está dizendo o seguinte, assim, olha. Quando você era do bereguedê lá, você era da confusão, você, meu irmão, não tinha dia ruim para você, não. Você se jogava mesmo. Carnaval era 10 dias. Você mergulhava bem, você não tinha tempo ruim. Sempre dava tempo, sempre não está. Não estou cansado não, bora. Rapaz, você ligou agora, mas eu vou dar um jeitinho aqui, a gente vai. Obedecer de coração, que a forma de doutrina que fostes entregues. Então, Paulo está dizendo assim, eu sabia que você não era gente, você não era mole, meu filhinho. Eu estou ligado que vocês não eram mole lá no mundo. Agora mude o versículo. E libertados do pecado. Pronto, Jesus veio e libertou. Só uma pessoa que deu glória aqui. E libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Oh glória.
Agora vamos lá. Falo como homem. Paulo é terrível. Ai, meu Deus, Paulo. Pela fraqueza da vossa carne. Pois que assim como apresentaste, diga comigo assim. Assim é o seguinte, da mesma forma, na mesma intensidade. Como você não era mole lá, continue não sendo mole aqui, mas agora você vai mergulhar nos meus mistérios. Não, eu não quero que você fique bobinho, não. Eu quero essa sua avidez, eu quero essa sua energia que você tinha lá, 10 dias pulando atrás do tio. Não tinha cansaço, chegava de madrugada, de manhã já estava pronto para outro reggae, para outra coisa, para aprontar de novo, para pecar de novo. Paulo está dizendo assim, da mesma forma, eu quero que você mergulhe agora na minha presença. Quem me entende aqui? Olha lá que coisa linda isso aqui. Pois que assim como apresentaste, vou apresentar os vossos membros para servir a imundícia, qualquer um, e a maldade para a maldade, assim apresentai agora os vossos membros para servirem a justiça, para a santificação. Você já viu aquele povo que não era mole lá no mundo? Aí quando chega aqui fica todo bobinho. Tudo é uma canseira. Dó. Eu disse, rapaz, você não era mole, não tinha tempo ruim para você lá. Ficava lá, né? No forró da nega Jana, né? No pagodão, não? No paradão, não sei, como é? No paredão. Ainda bem que eu não sei, o pessoal aqui está entendido, né? No paredão, caíram de novo. Isso é tão velho, gente. No paredão, entendeu? Estavam lá no paredão, virando noite, não estava nem aí. Aí quando chama, o irmão chama, que o culto termina um pouquinho mais tarde. Irmão, já está cansado o culto. Não, bebê. Não, lindinho. Lindinha. Jesus está dizendo assim, eu te conheci de lá, viu? Eu estou ligado que você não era mole. Agora comigo você está com essa fraqueza aí? Não. Comigo você está com esse todo cansadinho? Não, eu quero a mesma energia. Eu quero a mesma força. Eu quero oração na madrugada. Eu quero jejum. Quem está me entendendo aqui? Não. Você entendeu agora? Então Paulo está dizendo assim, não, você agora eu quero a mesma disposição sua. Então é para isso que Deus está nos chamando. Para vivermos coisas grandes na vida. Quem me entende aqui? E eu vou para o encerramento. 2 Coríntios 7:1. Ele vai falar sobre isso. Eu apenas vou citar, não vou ler. Já está aí? Já aí. Ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia. De novo. Todo mundo bebendo. Quando você falar imundícia, lembre-se, todo mundo bebendo no mesmo copo. E você é o copo. Só que o copo só Jesus pode beber. Quem me entende aqui? Quando a gente lembra da cena, né? O povo babando, com bafo. Aquele que tomou, acabou de tomar, aquele bêbado, bebendo no copo seu. Da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Então não está falando aqui da posicional, porque posicional é uma coisa, Deus fez, Deus te comprou, posicionou, santificado. Aqui está falando do processo. O Espírito Santo vai aperfeiçoando, vai te limpando. Por quê? Porque Ele está te preparando para você morar com Ele. Que coisa linda isso aqui, né? Paulo, o cuidado, né? O cuidado de Paulo é tremendo. Aí eu encerro. Que eu quero conectar aqui ainda. Eu tenho 4 segundos, 3, 2, meu Deus do céu. Deus nos quer preparados para toda a boa obra. 2 Timóteo 2:21 diz assim: de sorte que se alguém se purificar destas coisas, diga comigo, será vaso. Olhe para o irmão e diga assim, será vaso para honra, santificado e idôneo. As duas palavras se juntaram aí. Santificado é o quê?
vaso posicionado, idôneo, purificado. Ó, para que uso? Só Jesus pode beber nesse copo. Olha para o irmão e diga assim: viu, irmão? Só Jesus pode beber no copo. E preparado para toda boa obra. Aí Jesus vai te colocar nas grandes festas, nos grandes ambientes. Você vai ser aquele copo famoso. Onde tem coisa, onde tem as manifestações de Deus. Não, pode levar esse copo aqui, esse vaso aqui tá. Não, leva esse aqui também. Porque ele está preparado, ele está pronto para viver as maravilhas de Deus nesta terra. Quem está pronto aí, levanta a mão e dá um glória a Deus, meu irmão. Aplauda ao Senhor nesta manhã. Glória. E eu encerro com o último versículo, 1 Pedro 1,15. E eu quero fazer a conexão desse versículo com esse versículo aqui. Josué 3,5. Diz assim: mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa de viver. Porquanto está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Por que eu quero fazer essa conexão? Porque Deus, no primeiro versículo, Josué 3, Ele está dizendo assim: santificai-vos para que eu faça. Quem entende aqui? Santifique-se porque eu vou fazer. Aqui não. Aqui é santifique-se porque eu sou. E o que é que Deus está dizendo aqui? Vocês precisam, a gente vai entender isso no próximo versículo. Põe aí o próximo. Aqui a gente entende. E se invocais por Pai, até aí. Então, Josué 3,5. Santificai-vos porque eu farei. 1 Pedro, quanto aí? 1,15. 1,17. 1,16. Sede santos porque eu sou. O que é que Deus está dizendo assim? Lá no Antigo Testamento, eles se santificavam para que eu descesse e fizesse obras grandiosas. Aqui, vocês precisam se santificar porque eu habito dentro de vocês. Vocês são meus filhos. Não é para Deus fazer, é porque vocês já são. A essência está. Vocês me carregam. Eu descia lá só para fazer as maravilhas, depois eu subia. Aqui, vocês me carregam. Vocês são meu templo. Então o nível aumentou muito. Por isso que Jesus disse que o Espírito Santo, Ele estaria em nós e no nosso meio. No Antigo Testamento, o Espírito de Deus só estava no meio do povo de vez em quando. Agora não. Agora Ele está em nosso meio, mas Ele está também em nós. E é por isso que este mês é um mês de reflexão. É um mês de jejum. É um mês em que nós iremos buscar a Deus. Deus está nos chamando. E eu escrevi aqui algo para encerrar. A santificação é um processo operado pelo Espírito Santo em nós, por meio da disposição do nosso coração. E por que Deus faz isso? Porque Ele quer se revelar para nós. Ele quer nos transformar a sua essência. E Ele quer caminhar no nosso meio continuamente. Lembre-se, Ele desceu para falar com Moisés, desceu no Monte Sinai, desceu para Josué. Mas você não vê muitas manifestações. De vez em quando Deus descia. Agora, irmãos, Ele está aí. Ele está aqui. E quanto mais a gente entende isso, mais Ele se revela, mais Ele nos dá acessos. Fique de pé nessa manhã. Deus quer te dar acessos. Essa é a palavra aqui.
Diga comigo, a santificação. Como processo. Diga como processo. Nos dá acessos. A santificação posicional já foi feita em Cristo. Nós somos santificados, posicionados. Por isso que a gente precisa entender isso aqui. É por isso que você chama, Paulo vai chamar aos santos da igreja, aos santos. Não é que está todo mundo com a vida direitinha, não. Porque Coríntios, você vê isso, tinha até incesto. Mas chamou de santos, porque aquilo é uma santificação posicional. E a partir dali, Deus inicia o processo da santificação interna, da purificação. Todos nós aqui estamos nesse processo. Uns mais adiantados do que outros. E o que é que Deus está nos chamando para esse mês? Para a gente ter uma maior consciência disso. E se aproximar. Porque existem obras que Deus, para fazer, vaso santificado, idôneo para uso exclusivo do Senhor. Diga comigo, para toda boa obra. Ou seja, existem obras que exigem um nível de entrega, de santificação. Senão você vai rachar, bebê. Meu querido, você não vai aguentar. E aí Deus não te dá o acesso. Porque Deus não quer que você rache. Deus não quer que você quebre. Deus não quer que você seja destruído pela pressão. Um exemplo muito disso é quando você pega um vaso de barro e depois que ele é moldado, o oleiro pega ele e bota para secar. Depois que ele fica seco, ele vai para o forno. Se tiver um nível de contaminação, uma pedrinha ali, estoura como se fosse uma bomba. Eu já ouvi, eu já ouvi. Faz pá! Você, meu Deus, o que é isso? O vaso rachou. Porque não estava puro o suficiente para passar, para estar dentro do forno. E existem situações e níveis que Deus quer nos levar, que se nós não tivermos purificados o suficiente, a gente vai estourar. A gente não suporta a coisa. Quem está me entendendo aqui? Então o que é que Deus faz? Deus não te dá acesso. E Deus quer te dar acesso esse ano. Deus quer te dar acesso. Deus quer fazer com que você experimente coisas que você nunca experimentou. Que você viva coisas nele que você nunca viveu. Mas para isso, diga comigo, para isso. Para que eu não estoure no forno, eu preciso permitir que ele me purifique. Deus está te chamando para isso.